Hello everyone, good morning. Good morning everyone. Welcome to one more weekly live. Welcome, 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 welcome. Very well, very well. Good morning. Good morning, everyone. Vamos então começar a nossa live de hoje. Eu como DJ não estou me saindo muito bem, mas eu posso assegurar a vocês que como professor de inglês as reclamações são menores. Bom, hoje o assunto que nós vamos conversar nessa manhã linda de quinta-feira, eu não sei aí onde vocês estão morando, mas pelo menos aqui em São Paulo, o que se espera é de um frio que vai chegando de mansinho e que vai aumentar ao longo do final de semana. Bruna, morning! O que a gente está esperando aqui é um friozinho danado. Eu ouvi falar que no sábado aqui em São Paulo a gente vai ter uma máxima de 12. A máxima é de 12. Então você imagina, né? Hoje o assunto sobre o qual nós vamos tratar é se dá ou se não dá para falar inglês em 6 meses. Muita gente me pergunta e fala assim: olha, Bruno, eu quero muito. Isso acontecia muito quando eu era professor de aluno universitário. E aí o aluno passava o curso inteiro dele de engenharia, de administração, o que quer que seja, sem prestar atenção no inglês. Aí ele chegava no final do curso, ele tinha uma série de entrevistas de emprego para fazer. Ele queria os melhores empregos. É lógico que ele queria os melhores empregos. Só que os melhores empregos exigiam necessariamente inglês. Quando a gente fala sobre gerenciamento de tempo, né, sempre que eu dava, né, hoje eu não atendo mais em coaching, né, mas quando eu atendia, hoje o meu foco está voltado único e exclusivamente para os meus projetos mesmo, mas quando eu atendia coaching, sempre que era uma questão de administração de tempo, eu falava para as pessoas sobre 2 conceitos, tá, que envolvem administração de tempo. Se você não conhece esses 2 conceitos, eu aconselho a você que preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque tem tudo a ver com essa relação entre estudar inglês e tempo. E essa relação é a seguinte: muitas coisas que a gente faz na vida da gente, elas são ou importantes ou elas são urgentes. Ou elas são importantes e não são urgentes. Ou elas não são importantes e são urgentes. Ou elas não são nem importantes e nem urgentes. Nossa, Bruno, explica isso. É simples, é muito simples. É assim, ó. Tem coisas na tua vida que se você fizer, tem tarefas, tem atividades que se você fizer, elas vão te levar para os objetivos que você quer na tua vida, a conquistar os objetivos que você quer alcançar na tua vida. Então, tudo isso que você faz que te leva aonde você quer chegar é algo importante. Mas não necessariamente essa coisa ela é urgente. Eu vou te dar um exemplo. Cuidar da sua saúde, por exemplo, fazer atividade física, né? Vocês sempre me veem aqui de manhã com uma roupa de atividade física porque eu faço atividade física de manhã. Atividade física é algo importante, não é? Porque é algo para a tua saúde, né? E se o teu corpo não estiver em bom estado, você não vai conseguir avançar muito na tua vida. Então, cuidar da saúde é importante. Fazer exercício físico é importante. Só que é urgente. Aí é que tá. Na grande maioria das vezes, não é urgente. E é por isso que muitas vezes
as pessoas procrastinam a atividade física. Porque, apesar dela ser importante, ela não é urgente. Então, olha só para você ver que... Vamos entender um pouco mais o que é urgente. Eu estou aqui conversando com vocês e o meu celular toca. Tocou meu celular. É importante? Eu não sei quem é que está ligando, eu não sei sobre qual assunto, não sei. Então, teoricamente, eu não sei se é importante ou não. É urgente? É. Por quê? Porque algo urgente é algo que exige a tua atenção naquela hora. Você tá com o teu celular, eu, por exemplo, tirei todas as notificações do meu celular. Meu celular não me manda mais notificações de absolutamente nada. Né? As pessoas mais próximas de mim foram avisadas. Eu avisei as pessoas mais próximas de mim de que, para falar comigo, as pessoas, se elas tiverem alguma coisa urgente que elas precisam falar comigo naquele momento, elas vão precisar utilizar o bom e velho telefone e me ligar. Porque se elas mandarem uma mensagem, pode ser que eu não veja naquela hora. Eu só vejo as minhas notificações quando eu quero, de tempo em tempo. Não é quando o telefone quer que eu veja, é quando eu quero ver. Então, quando uma notificação aparece no teu celular, ela é urgente? Ela é urgente. Porque no momento em que a notificação chega, o que é a notificação? É um alerta de que você tem uma mensagem. Ou seja, é um alerta de algo que precisa da sua atenção. Então, urgência tem a ver com tempo. Importância tem a ver com aquilo que vai te levar para o teu objetivo. Eu estou falando isso para vocês porque o ideal na vida da gente é a gente ocupar boa parte do nosso tempo fazendo coisas que são importantes pra gente, mas que não são urgentes. Como assim, Bruno? Não tô entendendo. Se é urgente, eu tenho que fazer. Se é importante e urgente, você tem que fazer. Porque se é uma ligação da moça do banco querendo te vender o cartão de crédito, é urgente, mas não é importante. Então, você precisa definir o que é importante e o que é urgente, tá? Isso quando a gente estuda gerenciamento de tempo, a gente tem análise dos quadrantes e tal. Tem várias zonas, inclusive eu faço aros aí no círculo para poder ajudar as pessoas a entenderem o que é. A gente tem várias zonas, zonas de distração, zona de estresse. Mas o que eu quero focar em vocês aqui é duas coisas. A primeira é a seguinte, muito importante. Você deveria fazer na tua vida as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Porque cuidar da tua saúde física significa que tu está planejando a tua vida, a tua longevidade. Não é urgente, mas é importante e você está cuidando disso agora. Se você tem uma prova, por exemplo, que você vai fazer daqui a 6 meses e você começa a estudar para ela agora, ou seja, é urgente? Não é urgente, porque vai demorar ainda para a prova acontecer. É importante? É algo importante. Então, quanto mais você se planeja para essa prova, quanto mais você estuda para essa prova, em momentos que ela é importante, porque ela é importante desde o momento que ela existe, mas ela não é urgente, mais você está se preparando e mais você está planejando a tua vida. Só que o que acontece quando você não dá atenção para uma coisa que é importante, mas não é urgente, só porque ela não é urgente? Sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que ela se torna urgente. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz por 2 motivos. Ou porque aquilo afasta a gente de uma dor, ou porque a gente está buscando alguma fonte de prazer. E quando você tem a tua prova para fazer, é exatamente isso que acontece. Porque olha só, 6 meses antes da prova, você fala assim, tem muito tempo antes da prova. Eu não preciso sentar para estudar agora, porque estudar agora significa dor. E aí você fala, não preciso estudar agora. Eu posso estudar daqui mais próximo, ainda tem tempo. Melhor assistir o episódio daquela minha série lá do Netflix, Stranger Things 3, inclusive, que tá sensacional. Muito mais divertido, porque o prazer de assistir a nova temporada de Stranger Things é muito maior do que a dor de estudar para aquela prova, porque aquela dor ainda é pequena, porque a prova está distante.
À medida que o tempo vai avançando e a prova vai ficando mais perto, você vai começar a pensar, nossa, o tempo tá apertando, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, eu não estudei nada para a prova. Meu Deus do céu, a dor de não estudar para a prova começa a ficar maior, porque o tempo tá menor. E você começa a pensar, nossa, se não der tempo de eu fizer tudo isso, se não der tempo de eu estudar, se não der tempo disso, daquilo outro, ou seja, a dor que você começa a sentir para não estudar para aquela prova começa a ser maior. Entendeu? E aí quando a dor de não passar naquela prova, de não ter tempo suficiente, for maior do que o prazer de assistir a série da Netflix, você sabe o que vai acontecer? Você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar para a prova. É exatamente esse o mecanismo da procrastinação. O mecanismo da procrastinação é esse. Você vai fazendo essas associações no teu cérebro, isso na grande maioria das vezes é inconsciente, e aí você vai decidindo o que é que você vai fazer agora e o que você vai deixar para depois. Aí você vai procrastinando, até que chega uma hora que a dor é muito grande e você vai e faz. E eu tô te falando tudo isso porque na grande maioria das vezes, quando você tem coisas que você precisa fazer que são importantes na tua vida, mas não são urgentes, você vai procrastinando essas coisas. E isso é que é ruim. Porque quando você vai procrastinando uma coisa que ela não é urgente, mas ela é importante, tem uma hora que ela vai ser urgente. Fazer atividade física não é importante. Perdão, fazer atividade física é importante, mas não é urgente. Aí você vai procrastinando. Passa anos da tua vida procrastinando, sendo uma pessoa sedentária, depois eu faço, até que você começa a ter problema no coração. E o médico chega pra você e fala, olha, se você não fizer uma caminhada de pelo menos 30 minutos por dia, você vai morrer do coração. Então, algo que não era urgente, passa a ser urgente, porque você procrastinou. Tem uma hora que aquilo vai e é importante e se torna urgente para você. É a mesma coisa com a prova, né? É a mesma coisa com o aluno que passa lá num curso universitário 5 anos, 6 anos, dependendo, às vezes 4, às vezes 3 anos, estudando aquele curso, sem dar conta do inglês, sem prestar atenção no inglês. Chega no final do curso que ele começa a ver todos os editais de entrevista para emprego pelas quais ele vai precisar passar e todas pedem inglês. Aí o que acontece? Ele vai desesperado atrás de um professor de inglês para poder resolver aquela situação. Ou seja, algo que era importante, mas não era urgente lá no início da faculdade, se tornou urgente agora, porque ele precisa aprender inglês para poder conseguir o emprego que ele quer. Só que o problema é que nem sempre ele vai conseguir aprender tudo aquilo que ele quer aprender e conseguir as habilidades que ele quer conseguir no tempo que ele precisa, né? Já aconteceu de aluno bater na minha porta e falar assim, olha, Bruno, eu vou fazer uma entrevista de inglês, eu não sei nada de inglês, eu vou fazer uma entrevista de inglês na semana que vem. Eu preciso dar um gás no meu inglês. Eu via isso, eu já ficava querendo matar o cidadão. Porque ele não cuidou daquilo lá atrás e aí chegou hoje, ele está querendo cuidar. Em uma semana. Como é que você vai fazer milagre em uma semana? Não tem milagre em uma semana. Não tem milagre, né? Agora, é lógico que a gente pode criar um plano de contenção. Muitas vezes eu fiz isso para ajudar alunos, tá? Que tinham esse tipo de desafio. Eu nunca corri muito de desafio, não. Mas sempre fui muito claro, honesto e direto com o aluno. Ele não pode achar que vai acontecer mágica, que vai acontecer um milagre. Não vai. A gente pode mitigar o problema que ele causou. Mas ele vai precisar se dedicar e vai precisar ter um planejamento, um plano de ação a médio e a longo prazo para o desenvolvimento linguístico dele. Se o desenvolvimento linguístico dele, se falar inglês para ele foi importante na vida dele, né? Foi importante para a carreira profissional dele. E na grande maioria das vezes, esses alunos que me encontravam, era importante. Então, vamos
vamos começar respondendo essa pergunta. Bruno, é possível eu aprender inglês em 6 meses? Olha, toda vez que eu respondo essa pergunta, eu respondo da seguinte maneira. É possível aprender inglês em 6 meses? Olha, Marlon e Ana. Hello, Marlon. Welcome here, sweetie. Welcome here. É possível aprender inglês em 6 meses? É possível. E depende de alguns fatores. E eu vou elencar aqui 3 desses fatores. O primeiro fator que vai interferir aí, né, nessa possibilidade é o que significa para você aprender inglês, né? O que você quer dizer com isso? Porque aprender inglês é uma expressão muito genérica. Perdão. E pode significar uma série de coisas. Às vezes, aprender inglês na tua cabeça significa ter um determinado grupo de habilidades. E na minha cabeça significa ter outro grupo de habilidades. Então, esse objetivo ele não é muito específico. Então, a gente precisa entender o que significa para você aprender inglês. Então, dependendo do que significa para você aprender inglês, sim, é possível. A segunda característica é o tempo que você vai dedicar durante esses 6 meses para você aprender inglês. Então, o segundo fator, que é o tempo, vai interferir também no teu resultado. Então, o primeiro fator que a gente tem é a especificidade, quer dizer, esse objetivo. O que significa aprender inglês? O segundo fator é, nesses 6 meses, quanto do teu tempo você vai dedicar para aprender inglês. Porque dependendo do tempo que você for dedicar, sim, é possível. E dependendo do tempo que você for dedicar, não é possível. Terceiro fator, talvez um dos mais importantes dentro desse processo, que é o método que você vai utilizar para aprender inglês. Qual é o método que você vai aplicar, pelo qual você vai estar sujeito para poder aprender inglês. Então, esses 3 fatores, nós vamos agora dar uma olhadinha bem mais precisa, uma olhadinha mais carinhosa, tá? Em cada um desses fatores. O primeiro fator, que é o que é aprender inglês para você, ele tem essa generalidade nele. E isso atrapalha um pouco, porque toda vez que a gente tem um objetivo, por exemplo, se você trabalha para uma empresa, né, se você estuda numa escola, né, ou se você já estudou numa escola, ou se você já trabalhou para uma empresa, você sabe que você tem metas. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, se você, por exemplo, for vendedor, normalmente você tem metas de vendas, né? Você tem lá um número de vendas, que pode ser quantidade de vendas ou pode ser o valor de vendas, que você precisa fazer em um determinado tempo. Normalmente, você tem metas mensais, metas trimestrais e metas anuais, né? Normalmente, mas não necessariamente. Então você tem um valor para alcançar, um número para alcançar em um determinado tempo. Olha para você ver. Numa empresa, você tem uma série de métricas, uma série de valores que você precisa atingir para que você consiga definir a qualidade da tua performance. Ou seja, você tem um objetivo específico. E quando a gente fala, quero aprender inglês em 6 meses, a gente precisa especificar o que significa aprender inglês. Então, é muito importante, toda vez que a gente setar um objetivo, a gente conseguir especificar esse objetivo. Porque o nosso sucesso vai depender, em primeiro momento, da qualidade do objetivo que a gente estabeleceu. Se você tem um objetivo genérico, um objetivo que não tem especificidade, dificilmente você vai conseguir alcançá-lo.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa para você aprender inglês, tá? E eu acho que a gente tem algumas características aí que podem te ajudar com relação a isso. E eu vou te falar que características são essas. Como é que você pode medir, tá, o teu inglês? Como você pode medir esse aprender inglês? Primeira coisa, você pode medir. Você pode medir o teu vocabulário. Quantas palavras novas você precisa aprender, além daquelas que você já conhece em inglês, para que você diga que você aprendeu inglês? Então, o primeiro ponto é a gente, olha, Bruno, eu preciso aprender pelo menos mais umas 1000 palavras. Né? Eu preciso aprender mais pelo menos umas 2000 palavras. Né? Eu preciso aprender mais pelo menos, sei lá, umas 500 palavras. Eu não sei. Qual é o número de palavras que, se você aprendesse, você entenderia que agora você está aprendendo inglês? Eu vou dar uma dica para vocês. Se a gente pegar as 100 palavras mais utilizadas da língua inglesa, as 100 palavras mais utilizadas da língua inglesa, elas vão ser responsáveis por 80%, em média, evidentemente, de todos os diálogos na língua. Olha para você ver. Se você souber as 100 palavras mais importantes do inglês, né, isso eu passo no meu curso, se você souber as 100 palavras mais importantes do inglês, as mais usadas, elas estão em 80%, em média, de todos os discursos, de todas as falas, de todas as comunicações feitas em inglês. Então, olha, 100 palavras. Olha o poder de 100 palavras. Se você dominar 100 palavras da língua inglesa, você consegue entender 80%. Olha que sensacional. Então, é muito importante você definir isso, tá? Ó, definir, quero ter tantas palavras a mais, 300 palavras a mais, 400 palavras a mais, 500 palavras a mais, 100 palavras a mais, então isso é que eu quero. Outra coisa que é importante, qual é o vocabulário que para você é importante de dominar? Porque se você for uma pessoa que precisa inglês para o teu trabalho, então talvez seja importante para você dominar o Business English. Seja importante para você compreender mais o Business English. Então talvez seja importante para você ter objetivos específicos quanto à quantidade de palavras e de termos de Business English que são importantes para você dominar. Aí você especifica não só a quantidade de palavras, mas você especifica também a classe vocabular a qual pertence essas palavras que você quer aprender, que você quer fazer com que você absorva essas palavras. Então, tá aí, a gente já começou a especificar melhor para você o que é aprender inglês. A gente já começou a delinear, né, mais especificamente o que significa aprender inglês. Uma outra coisa que pode também te ajudar com relação ao tipo, gente, pode ser, de repente você precisa de um vocabulário business para trabalhar, ou pode ser que você precise de um vocabulário para viajar, né? Então, um vocabulário aí de traveling. Então, se é travel, então você precisa aprender vocabulários voltados para isso. Não, porque eu vou viajar muito, e aí eu quero aprender nesses 6 meses, porque eu vou viajar, então é importante eu ter esse tipo de vocabulário. Então, você especifica esse tipo de vocabulário. Não, eu preciso de um inglês mais coloquial, tá? Porque eu vou ser uma pessoa que vou estar aqui, eu vou receber muitas pessoas. Então, onde por exemplo, sou motorista de táxi, de Uber, então eu preciso de um inglês mais coloquial, de um inglês mais relax, né? Eu trabalho num bar, então eu preciso de um inglês mais coloquial. Então você precisa definir esse tipo. E a gente tem, eu classificaria, pelo menos inicialmente,
em 3 tipos de vocabulário, tá? Ou mais business, ou mais coloquial, ou então de travel, que é uma necessidade que muita gente tem quando vai aprender inglês. Se for business e você tiver num ramo muito específico dos negócios, talvez seja importante você nichar esse teu vocabulário também, se é que você ainda não domina o inglês vocabular mais técnico, tá, da tua área. Então aí seria interessante você também dar uma olhadinha nisso. Outra maneira de você conseguir medir o teu avanço e assim especificar o objetivo que você quer em inglês é você conseguir definir a velocidade com a qual você fala, tá? Velocidade não é a única característica, mas talvez seja a característica mais importante da fluência. Porque a fluência em si, ela é uma característica da tua competência linguística. Mais especificamente, ela é uma característica do teu discurso, né? Muitas vezes o aluno fala assim, eu quero ser fluente. Só que o aluno não sabe que, estrito senso mesmo, fluência em si não significa competência linguística. Muitas vezes ele quer dizer competência linguística, mas ele fala fluência, tá? Porque fluência tem a ver com o conforto, a velocidade e a fluidez com que você fala, mas não está relacionado com a assertividade do teu discurso, tá? Tanto é que linguisticamente a gente diz que a pessoa ela pode falar fluente e falar fluentemente errado, tá? Porque a fluência ela não está relacionada com a assertividade. A fluência ela não está relacionada com expressão oral. A fluência ela não está relacionada com compreensão oral. A fluência ela não está relacionada com coesão do teu discurso. Entende? A fluência não está relacionada com pronúncia. Tá? Muitas vezes a gente joga tudo no mesmo balaio e chama tudo isso de fluência. Tá? Mas de fato, não é. Tá? A fluência ela é uma das características. E talvez a característica mais importante dentro da fluência seja a velocidade com a qual você fala. Tá? Que muitas vezes está relacionada com o conforto com o qual você fala e com o qual o discurso anda. A fluidez do discurso, que tem a ver com a fluidez do diálogo, que tem a ver com a fluidez da comunicação. Ou seja, você consegue se comunicar numa velocidade adequada ao processo de compreensão e de emissão de informações. Tá? Então, uma maneira de você medir isso é, ao falar inglês, faz o seguinte. Uma vez que você está falando inglês, pega, grava qualquer coisa que você fala, qualquer ideia que você tenha, né, sobre alguma coisa, responde uma pergunta e grava. Depois que você gravou, volta, vê qual foi o tempo da tua gravação e vê quantas palavras você falou naquele tempo. E se você quiser aumentar a velocidade, você começa a estabelecer um objetivo específico. Olha aí a importância. Um objetivo específico de quantas palavras por minuto você quer falar. Porque aí você consegue... Gente, isso é incrível. Porque você começa a abrir na tua cabeça, você começa a prestar atenção na velocidade com a qual você está falando. E o teu cérebro, como o teu cérebro é uma máquina simplesmente incrível, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, porque olha só, eu fiz lá a medição do meu discurso, eu descobri que eu estou falando, 30 palavras por minuto, e eu quero falar o dobro disso, a minha meta é falar 60 palavras por minuto, essa é a minha meta, e aí eu quero falar 60 palavras, ou 50, vamos supor, 50 palavras por minuto, essa é a minha meta, eu quero falar 50 palavras por minuto. Então aí, quando você mede o teu discurso e você consegue calcular isso, né, você percebe quantas palavras por minuto você está falando, toda vez que você for falar em inglês, o teu cérebro ele vai buscar caminhos, ele vai te ajudar com caminhos
para você falar mais rápido. Porque você já informou para ele que você quer atingir aquela tua meta de 50 palavras por minuto ou de 60 palavras por minuto. Você já informou isso para o teu cérebro. Você já disse isso para o teu cérebro. Então, no momento em que você estiver falando, no momento em que você estiver construindo o teu discurso, o teu cérebro ele vai te ajudar a chegar onde você quer, porque ele sabe onde você quer. Ele está enxergando esse ponto de chegada. Ele sabe qual é o teu objetivo, porque você especificou esse teu objetivo. Então aí o teu cérebro vai te ajudar a chegar nesse teu objetivo. Mas é muito importante que você saiba qual que é esse objetivo. Então, é incrível, é incrível. No momento em que você seta o objetivo, no momento em que você seta essa meta para você, o teu cérebro te ajuda a correr atrás dela. Porque ele sabe para onde ele está indo. Ele tem é a história do barco. Eu sempre falo para vocês aqui a história do barco, né? O barco, você tem um barco que está no mar, você chega para o capitão desse barco, desse navio, imagina que é um navio, um transatlântico, o capitão do navio está lá, você chega para o capitão do navio e fala, olha, não vai para o norte. Para onde é que ele vai? Ele pode ir para o sul, ele pode ir para o leste, ele pode ir para o oeste, ele pode ir para qualquer direção, ele só não vai para o norte. Mas qual é a qualidade dessa informação? A qualidade dessa informação é péssima, entende? É muito ruim a qualidade dessa informação. Porque quando você diz para o capitão do navio não vai para o norte, ele vai para qualquer lugar. Entende? Então, na grande maioria das vezes é isso que a gente faz com a vida da gente e é isso que a gente faz com os objetivos que a gente quer alcançar na vida da gente. Ah, como é que você quer falar inglês? Ah, eu quero falar inglês bem. O que é falar inglês bem para você? Aí a pessoa vai te dizer, é não errar, é não demorar, é não errar a pronúncia. Ou seja, ela fala tudo aquilo que ela não quer. A qualidade dessa informação é muito baixa e não te ajuda a chegar onde você quer. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual que é essa velocidade, né? Calcular aí mais ou menos quanto tempo a gente fala, né? No tempo que a gente fala, quantas palavras a gente fala por minuto. E aí depois disso estabelecer uma meta. Porque aí o teu cérebro ele vai agir no sentido de te ajudar a alcançar aquela meta. Porque ele sabe para onde ele está indo. Né? Outra coisa que é muito importante nessa possibilidade, né? Quero falar inglês em 6 meses. Além de você especificar bem o teu objetivo, e a gente viu aqui várias maneiras importantes de especificar bem o teu objetivo, é saber qual é o tempo que você vai dedicar para isso. Tá? E aí, vamos especificar também esse teu tempo. Tá? Você precisa saber o seguinte, ó, eu não tenho o meu vocabulário? Tenho. Eu não tenho o meu objetivo de vocabulário? Tenho. Eu tenho o meu objetivo, por exemplo, de aprender 500 novas palavras. Esse é o meu objetivo. Em 6 meses, eu consegui aprender 500 novas palavras. Então, se o meu objetivo é conseguir aprender 500 novas palavras, quantas palavras por mês eu preciso aprender? Ou quantas palavras novas por semana eu preciso aprender? Ou quantas palavras novas por dia eu preciso aprender? Aí você tem o tempo que você vai se dedicar para que você consiga aprender esse número de palavras que você precisa para alcançar o teu objetivo. Tá vendo só como tudo fica muito claro? Quando você especifica as coisas, tudo fica claro. E ó, clareza é poder. Clareza é uma das ferramentas mais importantes para te trazer consciência e para te levar aonde você quer chegar. Então, é muito importante você ter clareza. Definiu qual é o teu objetivo do número de palavras, de vocabulário? Ótimo. Então, o meu objetivo são, por exemplo, 500 palavras. Se eu tenho 6 meses, então aí eu tenho que dividir 500 por 6. Eu tenho o número de palavras que eu preciso aprender por mês ou por semana. E aí eu tenho o número de dia. Todo dia eu tenho que aprender tantas palavras novas. Entendeu? E aí eu vejo o tempo que eu preciso para me dedicar a isso. Né? Tudo alinhado com o meu objetivo. Tá? Outra coisa. Eu preciso aprender a estrutura da língua. Né?
Uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras de você aprender a estrutura de uma língua é estudando a gramática dela, né? É você fazendo exercícios de gramática. Então, uma dica que eu dou para te ajudar também nesse objetivo é o seguinte: eu tenho 6 meses. Então, eu vou pegar essa gramática, esse livro de gramática, e esse livro de gramática tem, sei lá, 400 páginas. Então, eu preciso estudar e fazer exercícios desse livro, sei lá, 3 páginas por dia, ou sei lá, 10 páginas por semana, não sei. Dá uma olhada no teu objetivo, né? Se você tem 6 meses, pega esse livro de gramática, tem vários livros de gramáticas que te ajudam bastante, tá? Em função do teu nível, em função de onde você quer chegar, dos teus objetivos. Então tem várias opções de livro de gramática. Se você for em qualquer livraria, se você entrar na Amazon, em qualquer lugar, Bruno, não tenho dinheiro para comprar um livro de gramática, não tem problema, porque na internet você tem uma série de websites que te ajudam com exercícios gramaticais. Então, dá uma olhada no sílabas do site, de todos os exercícios que ele tem, e aí você estabelece para você meta. Vou fazer 2 exercícios por dia, vou fazer 3 exercícios por dia, até eu conseguir cobrir todos aqueles temas que são importantes para mim. Ou seja, eu estou especificando o tempo. Olha que legal. Eu estou especificando o tempo que eu vou me dedicar durante esses 6 meses para atingir o meu objetivo. Eu estou sempre alinhado com o meu objetivo. Ou seja, especificar o meu objetivo é o primeiro passo e o mais importante, porque é ele que vai definir o tempo que eu vou me dedicar durante o dia ou durante a semana para aprender inglês. Tenho objetivos especificados, então aí eu vou conseguir definir o tempo que eu preciso durante esses 6 meses por dia, por semana ou por mês para alcançar o meu objetivo, né? E eu alinhei com vocês questões aí importantíssimas de vocabulário, de número de palavras, de velocidade, de exercícios gramaticais. Tudo isso eu vi aí com vocês. Agora, o terceiro fator, talvez o mais importante de todos eles, seja o tipo de método que você vai utilizar para aprender. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas estudam com o auxílio de uma escola. A pessoa faz ela estuda, né, para atingir o objetivo dela. Você já definiu qual é o objetivo que você quer, mas mesmo assim você está indo na escola para a escola te ajudar. Você está fazendo um curso de inglês, né? E lá no teu curso de inglês, a primeira coisa que você precisa aprender é a seguinte: se o teu professor de inglês está falando português, foge da escola, tá? Procura outra. Primeira dica, eu nem vou perder meu tempo. Se você está dentro de sala de aula, que é o único momento que você tem para poder focar no teu inglês, para poder focar no desenvolvimento do teu discurso, o teu professor está falando em português com você, cara, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Português você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá? Dentro de sala de aula, o objetivo é... Você já tem pouco tempo dentro de sala de aula. Tá? Então, dentro de sala de aula, o objetivo é treinar, praticar o teu inglês. Depois disso, chega com o teu professor, isso é muito importante, tá? Chega com o teu professor e divide com ele o teu objetivo. E pede ajuda para o teu professor. Porque uma vez que o teu professor sabe do teu objetivo, tem muito mais possibilidades dele te ajudar. Né? Você pode alinhar as palavras que você está aprendendo naquele curso com o número de palavras novas que você precisa aprender. Tá? E aí você vai somando isso para poder chegar no teu objetivo. Mas quando você divide com o teu professor esses objetivos, fica muito mais fácil de você atingir esse objetivo, de você conseguir chegar lá, tá? Então, ele tem possibilidade de te ajudar se ele sabe para onde você está indo. Olha, professor, eu tenho 6 meses para aprender porque o meu objetivo é isso, isso, isso e isso. Então, é muito importante que eu aprenda, né? E aí, meu objetivo é aprender tantas palavras até lá. Eu conseguir finalizar esse livro gramatical até lá. Eu posso contar com a sua ajuda. Divida com o teu professor, tá? Peça conselhos para ele sobre como você pode alinhar os teus objetivos com o programa que vocês vão ter em sala de aula. Por quê? Muitas vezes, quase todas as escolas, nenhuma escola que você vai estar estudando inglês, é uma escola que vai fazer com que você fale inglês em 6 meses. Tá? Na grande maioria das vezes não é isso que as escolas fazem. Muito pelo contrário. Elas buscam, inclusive, alongar o máximo possível o tempo que você tem dentro da escola para você, né, ter, às vezes, também uma formação mais adequada.
mas nem sempre isso vai estar alinhado com o teu objetivo pessoal. Então, é muito importante que você peça ajuda do teu professor, se você estiver numa escola, do que você precisa fazer a mais naquele tempo para que você alcance os teus objetivos. Pede ajuda dele. Por quê? Porque uma vez que ele conhece o programa pelo qual você vai passar, e nem sempre você tem essa visão de programa tão bem quanto ele, porque ele é o responsável por conduzir esse programa, ele consegue te ajudar nesse alinhamento. Né? No que você precisa fazer a mais, né? De repente ele vai te falar, olha, não precisa você estudar esse grupo de vocabulário aqui, porque a gente vai ver isso lá na frente, entendeu? Então não segura, porque lá na frente a gente vai ver, então você pode ver isso agora, você pode fazer isso a mais agora. Não, olha, não precisa você fazer exercício disso gramatical agora, porque mês que vem a gente vai ver isso. Então eu, se fosse você, estudaria esse outro assunto. Enfim, é importante que você procure a ajuda do teu professor na escola para ele poder te ajudar nesse alinhamento. Porque muitas vezes, se o teu objetivo for aprender inglês em 6 meses, alinhado com o que significa aprender inglês, né, vamos deixar isso bem claro, nem sempre a escola vai estar em alinhamento com os objetivos que você estabeleceu para você. Tá? E o que você estabeleceu para você, você precisa cumprir com você. E aí você precisa da ajuda do professor e da escola para te ajudar a entender o que a mais você precisa fazer para poder chegar lá. Agora, a grande maioria dos alunos que assistem as minhas lives, né, que consomem o meu conteúdo, são pessoas que estudam sozinhas, né? O que a gente chama de no regime que a gente chama de self-study, né? Então, se é o teu caso, né, se você não tem auxílio de nenhuma escola e tudo mais, tem algumas coisas que a gente precisa prestar muita atenção nessa tua prática, tá? No momento em que você está estudando e que você está estudando sozinho. Primeiro, deliberate practice. Eu sempre falo sobre a diferença entre deliberate practice e practice. Practice, ou seja, prática, é só você fazer aquilo, tá? É só você ir e fazer. Deliberate practice é diferente. Deliberate practice significa fazer com que você saia da tua zona de conforto, ou seja, significa com que você sempre esteja se desafiando. Você está sempre buscando fazer aquilo que você ainda não sabe fazer. Você está sempre buscando aprender aquela habilidade que você ainda não domina. Né? Eu aprendi esse grupo de palavras, eu fico só usando esse grupo de palavras. Na grande maioria das vezes isso é o que acontece com os alunos, tá? Eles entram em zona de conforto, não só com relação ao vocabulário, mas com relação à estrutura. Os alunos usam sempre os mesmos tempos verbais, o mesmo tipo de vocabulário. Eles não se forçam a utilizar um vocabulário diferente daqueles que eles usam normalmente, de usar tempos verbais que vão ser mais assertivos com aquilo que eles querem falar. Então, existe toda essa questão dentro da deliberate practice, que é uma prática voltada para a tua evolução, voltada para o teu progresso, tá? Não é uma prática qualquer, é uma prática que força. Se você não está saindo da tua zona de conforto, não é deliberate practice. Se você não está aprendendo sempre uma habilidade nova que você não sabia antes, não é deliberate practice. Se você não está se desafiando, não é deliberate practice. Então, a gente precisa entender isso, tá? Uma das características mais importantes da deliberate practice, tô até montando, né, falar deliberate practice. Então, uma das características mais importantes da deliberate practice é o feedback. O feedback talvez seja uma das características mais importantes da deliberate practice. Como que eu posso colher esse feedback? Simples. Listening ajuda você com a pronúncia. Então, tá ouvindo, tá pronunciando. Checa se o que você tá falando, o que você tá ouvindo tá parecido. Procura esse feedback. Esse feedback ele é essencial para que você consiga se desenvolver. Nos exercícios de gramática, por exemplo, de estrutura, que foi um dos exemplos que eu citei aqui, né? Porque quando você precisa de feedback, você precisa... O que é o feedback? Ele é uma espécie de correção, né, daquilo que você está fazendo. Então, quando você precisa de feedback no caso da pronúncia, o listening te ajuda, tá? É só você comparar o que você está ouvindo com o que você está falando. Quando a gente está falando de exercícios gramaticais, por exemplo, uma maneira de você conseguir feedback é através do answer key. Bruno, o que é answer key? Answer key
é uma folha ou um livro separado, ou algumas folhas que em geral podem vir no final do livro de gramática, com as respostas dos exercícios que você está realizando, né? Então você vai lá, você estuda, você faz aqueles exercícios, e aí você pega aqueles exercícios e aí você confere se o que você fez está certo ou não, né? Esse é o feedback. Perdão, você está checando as suas respostas, se elas estão corretas ou se elas não estão corretas. Então, isso é feedback, tá? Então, feedback é uma das características mais importantes do deliberate practice. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer e temos que nos lembrar sempre. À medida que você vai aprendendo palavras novas, você precisa se lembrar de voltar e testar se você continua lembrando aquelas palavras que você começou a aprender lá no início, tá? Então, toda vez que você testa o teu aprendizado de vocabulário, a tua aquisição de vocabulário, você precisa fazer isso através das palavras novas e das palavras velhas que eram novas no passado, nesses 6 meses. Né? Você precisa fazer uma revisão do vocabulário do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês. Né? À medida que o tempo vai passando, você precisa ir juntando tudo isso e relembrando tudo junto, tá? Para poder fazer sentido, entendeu? Para você poder falar assim, não, realmente eu estou lembrando de tudo, tá? Isso é deliberate practice, né? É você saber se você... Porque o que é isso? É feedback. É feedback. Eu tô me lembrando daquelas palavras que eu comecei a aprender no primeiro mês, já tô no meu 3º mês aí de aprendizado dentro dessa minha meta de aprender 500 palavras em 6 meses, por exemplo. Tô me lembrando das palavras que eu aprendi no primeiro mês, deixa eu ir lá checar. Isso é feedback. Né? Algumas você vai lembrar, outras você vai esquecer, volta, relembra, estuda novamente. Certo? Esse horário de manhã, eu amei esse horário de manhã. Foi o melhor horário ever pra gente fazer essas lives. Então, as lives vão permanecer de manhã, tá? Então, na terça-feira que vem, 7h30 da manhã, temos encontro marcado aqui com mais uma live. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui. A very nice day for all of you. It's been an amazing pleasure. See you next week.